Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um programa em off. Hoje a gente vai falar sobre a busca pela melhor aparência, mas também com os limites da beleza, né? Tudo tem um limite. E a gente convidou um especialista no assunto, a empresária, enfermeira e esteticista, Catarina Costa está conosco. Catarina, boa noite. Muito obrigado por ter atendido ao convite da produção do Em Off para a gente conversar a respeito desse assunto que interessa às pessoas como um todo, mas às mulheres principalmente, né? Sim, boa noite. Boa noite. Agradeço muito pelo convite e, exato, a gente vem observando essa busca, né, constante pela beleza e as pessoas cada vez mais querendo algo que muitas vezes é até inalcançável, mas que dependendo do profissional, da conduta desse profissional, a gente consegue manejar essas expectativas e conduzir da melhor forma. Aham. Aí eu fico pensando, os padrões de beleza, desde que o homem é homem, a mulher é mulher, desde que a humanidade existe, existem padrões de beleza, né, que são buscados por muitas pessoas, né? O que é que você defende como padrão de beleza? Aquele padrão de beleza no qual a pessoa vai tentar ser igual a um ídolo, enfim, uma pessoa que ela goste, que ela ache bela, enfim. Ou você defende mais que a pessoa harmonize, que possa harmonizar, mas dentro da beleza que ela tem? Olha, Mário, eu tenho uma conduta, né, em clínica que é, de fato, a busca pela beleza com naturalidade. Então, eu acredito que todo mundo tem suas características individuais, a gente respeita muito essas características anatômicas, onde a gente vai trabalhar em relação mesmo à questão de estrutura óssea. Então, o que realmente é aconselhado para aquela face e que a gente consiga, dessa maneira, proporcionar um envelhecimento de mais qualidade, até mesmo retardar esse envelhecimento e deixando de uma forma muito mais proporcional. Então, a harmonização está em trabalhar essa questão de tudo mais proporcional. A partir de que momento da vida, de que fase, de que idade, é ideal se pensar nessa questão de ir harmonizando mais a beleza da pessoa? Não tem uma idade Não, certa, né? mas a gente já consegue observar meninas muito jovens, né, mulheres jovens. Os homens também têm tido uma busca bem crescente nesse mercado, mas a gente observa muito essas mulheres que começam a perceber algo que talvez não fique dentro de um padrão. Acredito também que a questão da própria mídia, os filtros de Instagram também contribuem muito para que se busque, né, por essa perfeição, digamos assim. Mas eu percebo que as meninas mais jovens vêm procurando e mesmo não tendo uma indicação exata de idade, a gente consegue já ir trabalhando alguns procedimentos mesmo como prevenção. Então, de acordo com o profissional, a gente vai conseguir sim já começar a prevenir, mas a gente calcula aí em torno de 20 anos já para começar essa prevenção, para um envelhecimento mais saudável. Esse cuidado inicial, né? Isso. Para que lá na frente possa se administrar melhor essa questão. Aí por isso que eu falo que tem que ter muita cautela, porque às vezes, justamente por essa grande influência de mídia, terminam procurando, né, com uma pressa maior, mas o profissional deve ter essa coerência de chegar e dizer se está realmente nesse momento. Então, não é visando essa questão mesmo de capitalista, né? A gente precisa identificar e perceber que algumas pessoas têm uma atividade muscular muito maior do que outras, então, independente se tem 20 ou 30 anos, o envelhecimento vai estar diferente para determinados tipos. Então, a gente já pode sim começar essa prevenção. Você acha, então, que há efetivamente uma influência dessas pessoas que são famosas nas redes sociais, no Instagram, por exemplo, né? Os influenciadores digitais? Sim. De alguma forma, eles estão influenciando essas outras pessoas a querem ter aquele padrão de beleza? E você acha que isso é positivo ou não é? Eu acho que sim, tem bastante influência.
eu acho que está bem no limítrofe, sabe? Tem um ponto muito positivo em relação também que hoje a gente está vendo a busca pela naturalidade cada vez maior. E isso, assim, é de uma alegria muito grande, principalmente para a gente que trabalha com esse intuito, né? Que tem muito cuidado mesmo com os procedimentos. Isso é muito positivo. Então, a gente vê essas influencers que passaram, se submeteram a algum procedimento e que não tiveram sucesso no resultado, seja por excessos. Então, as pessoas já começaram a identificar, né, que aquele padrão não ficou legal, ficou acima do que deveria, né, estar como algo mais natural. Exagerou um pouco. E aí começam a ter essa análise, já ficam com uma forma mais crítica mesmo para poder analisar. E dessa forma, eles começam a ter até como um parâmetro mesmo de não quero isso aqui. Interessante. Então, e talvez esse feedback sirva também como um alerta para os próprios influenciadores, né? Isso, quer dizer, opa, eu exagerei um pouquinho, então eu posso até retornar um pouco, né? Sim. Eles acabam acatando de alguma forma aquela pressão no bom sentido, né? Das pessoas que acompanham, que são fãs, né? É que a gente está tendo, assim, né, o nosso mundo virtual, Sim. É tudo muito imediato. Então, terminam que as pessoas se veem muito em vídeo, se observam muito nas selfies e se cobram muito também, né? E aí termina que isso tem sido uma influência, no meu ponto de vista, negativo, porque as pessoas passaram a querer alcançar coisas até inalcançáveis, porque a pele ela vai ter poros, que a gente chama de poros, né? Grosseiramente falando, mas são os ósteos. Então, a gente tem que saber que a pele tem textura, a pele não é aquela pele lisa que aparece no filtro, e acredite que muitas pessoas chegam almejando por isso. Então, quando a gente percebe que elas estão se tornando mais críticas a ponto de entender que é algo construído, que os cuidados devem estar na rotina, é que a gente consegue contornar e também proporcionar esses procedimentos com mais qualidade. Então, vocês funcionam meio que como psicólogos também, né? Quer dizer, vocês de alguma forma conversam com a pessoa. Isso vai muito de caso a caso, né? Sim. Quer dizer, a pessoa chega lá e diz, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, e você, por ser um especialista no assunto, por entender daquilo ali, você vai observar e vai ver o que é que pode, o que é que dá, o que é que não dá, e vai passar para ela, né? E vai tentar mostrar para ela que daquela outra forma é mais interessante para ela própria, né? Exatamente. E até é importante falar que a maioria desses procedimentos de harmonização facial a gente consegue regredir, a gente consegue reverter a situação. Então, mesmo caso ocorra, né, algum exagero ou até mesmo algum procedimento mal sucedido, a gente vai conseguir contornar essa situação. Então, a gente realmente se torna esse momento assim da terapia mesmo, porque isso quando um profissional enxerga além, tá? Daquela Sim. pessoa ali, do paciente. A gente precisa realmente enxergar e trazer ele para a realidade, porque o procedimento ele precisa ser proporcional, a face ela precisa também ser compatível para, né, o que ele busca. Então, a gente precisa alinhar sempre todas as expectativas. Quais são os procedimentos mais comuns hoje? Que são solicitados e que são realizados? A toxina botulínica, que é o famoso Botox, é ainda assim muito procurado. As pessoas ainda têm um pouco de confusão em relação a saber para que serve, né? Então, muitas pessoas chegam ou com um preconceito de, não, Botox jamais, não quero de jeito nenhum. Porque tem alguns padrões, né, que eles encararam como algo mal sucedido e acham que é Botox. E que na grande maioria são os preenchedores. Então, a gente tem como, digamos assim, o top, né, o top 5, a gente vai ter a toxina botulínica, os preenchimentos que são com ácido hialurônico. Dentro desses preenchimentos, o preenchimento labial, ele realmente assim tem muita procura para realizar e ter uma certa modificação, né, na face. E preenchimentos como harmonização facial, que enquadram, mas que são preenchimentos faciais, que são várias regiões da face. Sim. Esses são os mais procurados e são até talvez os mais indicados também, dependendo. Dependendo, eu ainda começo mais pelos bioestimuladores de colágeno, que são procedimentos também injetáveis, que a gente vai conseguir retardar esse envelhecimento
e trazer um resultado mais natural do que o próprio preenchimento. Então, a pele precisa estar preparada para receber esses outros volumizadores, para que o resultado tenha sucesso. Então, o grande segredo está nisso, da gente preparar essa pele. Então, não adianta uma pessoa que tenha um fotoenvelhecimento mais já maior, né? A gente precisa tratar essa pele para conseguir volumizar e assim ter resultados melhores. E aí vocês têm que convencer a pessoa de que, olha, o ideal é primeiro fazer esse procedimento, depois a gente vai para o preenchimento, né? Isso. O resultado vai ser melhor no final das contas, né? Porque realmente chegam querendo, botox e o preenchimento. Para ontem. Para ontem. E acham que vão ficar com aquele aspecto jovem, 10 anos menos, e eu sempre falo, ó, a nossa pele, ela tem várias camadas. Para ser mais exato, são 7 camadas lá. Ao longo dos anos, a gente vai perdendo. Eu conhecia 3. Pois é, são 7 camadas. Então, ao longo dos anos, a gente vai perdendo e essas camadas vão se desconectando. Então, a gente precisa de algo para reconectar essas camadas. Os bioestimuladores, eles imitam a nossa matriz extracelular. Então, eles vão funcionar lá como uma colinha. Eu sempre explico muito isso na clínica. Então, eles vão funcionar como uma colinha. Então, mais superficial, que a gente pode entrar com os outros volumizadores, que seria o ácido hialurônico, só que ele tem uma textura viscosa, ele é feito um gel. Então, se eu coloco em uma pele que está frouxa, que está lá com muita mobilidade, esse ácido hialurônico ele vai ficar muito aparente. E por isso que dá aí esse efeito que muita gente vê, que fica com aquele rosto muito inflado, fica muito cheio, volumoso. Já os bioestimuladores, ele consegue resgatar os anos que já se passaram, mas que assim, entrega com maior naturalidade, porque a pele vai ficando mais firme, sem aparentar estar preenchida. Leva um tempo maior, mas o resultado, no final das contas, é melhor. Isso, o pico de ação do bioestimulador está em 90 dias, mas a gente já vê resultado antes mesmo desse período. Tem um tempo específico no ano no qual é importante que esses procedimentos sejam realizados ou não? Independe do tempo do ano? Olha, dá para a gente fazer o ano inteiro, mas sim, existem alguns momentos que a gente percebe o boom pela busca de alguns procedimentos. Por exemplo, procedimentos corporais, a gente vê uma busca maior, né, no período de inverno. Já nesses períodos assim, para procedimentos faciais, quando a gente precisa fazer algum ácido, algum peeling químico, também a gente percebe a busca maior no inverno, apesar de a gente conseguir adaptar para o ano inteiro. Então a gente consegue trabalhar de forma segura o ano inteiro. No inverno, o ácido é melhor porque ele tem um efeito colateral menor em relação ao sol, por exemplo? A gente sabe que, por exemplo, no tempo quente, algum tipo de ácido pode dar um resultado não muito bom. Exatamente. Os peelings químicos, né, que a gente vai estar utilizando vários tipos de ácidos, a gente prefere estar utilizando em um clima mais ameno, apesar de nós, né, na nossa região, não termos. Mas a gente consegue adaptar esse protocolo com ácido, às vezes não precisa ir em uma demanda de uma sessão só, a gente faz em algumas etapas, então consegue com segurança. Só que aí restringe, né? Explica tudo ao paciente que ele vai ficar restrito nesse período, né, do processo inflamatório, que dura em torno de 15 dias, ele vai ficar sem ter exposição solar. Então, tudo isso tem que ser respeitado e muito bem alinhado. Mas dá para fazer em pleno janeiro, pleno verão, peelings químicos, se a pessoa se comprometer em cumprir tudo que a gente vai, né, orientar. Qual o tempo mais ou menos médio no qual você falou, né, 60 a 90 dias, quando você tem um procedimento e que aquele procedimento começa a ser percebido pelas pessoas? Isso, o pico de ação do colágeno, né, que a gente tem a síntese de colágeno que vai aí na fisiologia eles colocam entre 28, 30 e poucos dias, mas aí a gente conclui que seja esse pico de ação com 90 dias, porque é quando vem a formação da neocolagênese, que aí é em torno de perto assim, dos 4 meses. Mas em um ano, esse procedimento vai estar melhor e ele tem um estímulo aí, que é os bioestimuladores, eles estimulam entre 1 ano e meio, 2 anos. Aí depende muito também de cada característica individual, até os hábitos de vida de cada pessoa. Isso, aí que eu ia falar também. A dieta, ela influencia nessa questão? Quando você
faz um procedimento, existe algum tipo de dieta que pode ajudar na boa evolução daquele procedimento ou independe? Isso aí não... Influencia bastante. Eu até sempre oriento que a gente caminhe junto, né? Assim, os pacientes, eles têm também a sua carga de responsabilidade, quando podem evoluir também para outros profissionais, né, que relacionem aí para a gente conseguir trazer resultados melhores, que vai para um nutricionista, e aí também tem procedimentos que a gente precisa também entrar com as atividades físicas, então a estética sozinha nada faz, a gente precisa realmente dessa equipe multidisciplinar. E alguns alimentos a gente vai estar concluindo, né, de que seriam algo para melhorar, que aí vai ter que ter a ingestão de água mais ajustada, isso, a própria alimentação, né, as hortaliças e toda essa parte mesmo do consumo dos carboidratos simples serem mais... ficarem em menor quantidade e o consumo do açúcar também ser mais controlado, então tudo isso deve ser ajustado, porque o açúcar ele é o vilão para o colágeno, ele faz um processo de glicação que ele corta lá, ele quebra as fibras que a gente está construindo do colágeno, então a gente precisa ter esse controle. E as pessoas respeitam? Na maioria... dos casos, respeitam. Na maioria sim, porque sabe que existe também um investimento, sim, né? Então, se eles estão lá querendo fazer esse investimento, eles precisam caminhar conforme tem que ser. Mas eu percebo que ainda assim esperam que seja uma carga muito maior para a gente que faz o procedimento do que a tarefa deles, né, para poder cumprir. E aí, certamente, quando começam a observar os resultados, né, se animam para colaborar efetivamente. Exato, né? Se animam muito mais. Bom, nós estamos conversando sobre essa questão da busca pela melhor aparência, os limites da beleza, com a enfermeira esteticista Catarina Costa. Daqui a pouquinho a gente volta, depois do intervalo, para continuar esse papo que interessa a muita gente. Voltamos ao Em Off dessa noite, conversando sobre a busca pela melhor aparência e os limites da beleza, com Catarina Costa, que é empresária, enfermeira, esteticista, está conosco. Catarina, a gente falava a respeito desses cuidados que são importantes, são necessários, até porque existe uma pesquisa que mostra que 51% das pessoas afirmam que a aparência física estaria relacionada, ou muito relacionada, à felicidade, né? Isso é uma questão. Então, vocês lidam um pouco com a felicidade das pessoas, né? O que vocês vão proporcionar a elas a partir do procedimento, né? Então, isso é muito interessante e uma responsabilidade grande também para vocês profissionais, né? Verdade, até é muito bom ter tocado nesse assunto, porque dentro da nossa prática isso é muito vivido. Então, a gente percebe que as pessoas, elas buscam, né, melhorar a sua aparência, seja face ou corpo, e que isso está diretamente relacionado com a saúde mental. Então, assim, esse link aí com a felicidade, ele realmente, assim, faz todo sentido, porque a pessoa tem que gostar do que vê também, né? De se ver, e isso faz com que ela seja uma pessoa mais segura, sua autoestima, né? Sem dúvida nenhuma vai ser elevada e só traz benefícios, isso em campo profissional, como pessoal, relacionamentos, é algo que é muito relacionado. Você me fez pensar, nós tivemos recentemente uma pandemia que fez com que a saúde mental das pessoas ficasse bem fragilizada em muitos casos, né? O final da pandemia trouxe mais pessoas aos consultórios para rebuscar essa felicidade, essa sensação de estar bem, de se sentir belo, bela, enfim. Você acredita que a pandemia colaborou de alguma forma para esse up na busca pelos consultórios? Sim, curiosamente sim. A busca antes da pandemia já existia,
Mas pós-pandemia a gente percebeu esse perfil um pouco mais fragilizado, de acordo mesmo com tudo que a gente passou, né, em relação a ter ficado mais tempo em casa, o uso prolongado da máscara, que gerou também outros danos. A perda de pessoas próximas e conhecidas. Exato. Né? Enfim. A perda dos entes queridos e o uso da máscara, né, em demasia, esse uso prolongado, gerou algumas alterações estéticas. Então, as pessoas vieram, né, com aparência maior em manchas, melasma, aparecimento de acne também, por conta dessa região ter ficado quente e úmida. Então, passaram a buscar, mesmo ainda no período que a gente estava usando essas máscaras. E até, de uma certa forma, aí a parte curiosa também, que de uma certa forma até se aproveitaram para realizar procedimentos, sabendo que iriam se esconder no pós com a máscara. Então, pessoas se encorajaram para realizar, por exemplo, um preenchimento labial, onde, vou poder ficar no trabalho com a máscara, ninguém vai perceber. Hoje é menos impactante do que antes da pandemia. Exato, que aí tinha que aparecer com o lábio se houvesse algum hematoma ou edema, né? Então, eles passaram a se esconder um pouco mais e fazer mais procedimentos, porque conseguiriam esconder lá com a máscara. Os resultados dos procedimentos, eles efetivamente são bons? Ou nem sempre? Como é que funciona essa questão? Na grande maioria, sim, são muito bons. A gente consegue até ter resultados imediatos, né? A gente tem tecnologias também a nosso favor para isso. A gente trabalha tanto com auxílio de maquinário, seria essa tecnologia, como também dos injetáveis. Então, a gente consegue já proporcionar para essas pessoas, para esses clientes, um resultado, muitas vezes, já imediato. Mas, na grande maioria, a gente precisa, sim, que esse material se acomode, que a gente tenha o estímulo de colágeno eficaz. Então, a gente precisa de um tempo, um período. Tanto é que a gente realiza procedimentos, a pessoa volta para o retorno, para uma reavaliação e vamos vendo os pequenos ajustes, caso sejam necessários. Esse acompanhamento, ele continua por um longo período ou não? A partir do momento em que a pessoa fez aquele procedimento de estética, se despede da especialista e vai seguir a vida. Como é que funciona essa questão no pós? Eles normalmente acompanham. A gente precisa ter um retorno, pelo menos, dependendo do procedimento, a gente tem um retorno de 15 dias ou até mesmo de um mês. Aí, se eu faço alguns outros procedimentos que eu preciso de um estímulo de colágeno, eu preciso que a pessoa volte com um mês, depois eu peço que volte com 90 dias. E nesse meio, a gente pode estar otimizando, que a gente tem alguns ativadores celular para poder aumentar mesmo a produção do colágeno, que são esses fibroblastos, que a gente precisa estar sempre estimulando esses fibroblastos. Então, nesse meio tempo, a gente pode estar ainda chegando no consultório, tudo está lá no planejamento. Então, a secretária vai lá, entra em contato, olha, está no momento de retornar. Então, a pessoa retorna, a gente reavalia, vê se precisa fazer algo mais para poder otimizar aquela função e depois volta para casa. E segue para o resto da vida? Quer dizer, em algum momento vocês vão se reencontrar novamente para verificar como é que está a situação? Sim, eu costumo pedir para voltar, caso a pessoa não volte mais nesse período, mas eu prefiro que volte em um período de 1 ano. Às vezes até um pouco menos, dependendo do procedimento. Porque eu sempre explico muito assim também, Mário. A gente não tem que esperar esvaziar o copinho. Sim. Estou lá enchendo o copinho do colágeno, então não vamos esperar esvaziar. A gente vai, reavalia. O que você investiu naquele primeiro momento para encher aquele copinho, eu vou usar metade. Então, eu costumo sempre explicar muito isso, para que eles consigam retornar. Dentro desse período de 1 ano, a gente vê se precisa fazer algo mais para poder manter aquele resultado. É uma manutenção. Isso, fica essa manutenção para que fique... Isso. Para que se administre bem daí para frente, né? Exato. Não espera sair tudo, né? Bom, e aí que dicas você daria para as pessoas que estão nos acompanhando? Poxa, eu achei interessante isso aí, mas eu não sei como fazer. Qual é o passo a passo para eu, a partir de agora, buscar essa minha melhor aparência dentro dos limites que são importantes? O que fazer? Procuro um especialista para me avaliar, para me conversar, para me entender um pouco mais? Como é que funciona isso? A dica que eu dou é sempre a pessoa se olhar.
olha no espelho, vê o que está incomodando. Muitas vezes chegam já com uma situação que a gente precisa intervir com mais procedimentos. Então, se você percebe desde o início, você estaria até otimizando e investindo menos nos procedimentos, apesar de hoje estarem muito mais acessíveis. Mas aí você observa, me incomoda essa ruga aqui do meio da sobrancelha. Então, é o momento de você buscar um profissional, ver o que é que já pode fazer para poder diminuir esse dano, porque depois que a pele já tem a quebra, né, a ruga já está lá estática, que é quando ela já fica definida, a gente precisa entrar com mais procedimentos. E isso, às vezes, se torna até algo inalcançável para algumas pessoas. Realizar muitos procedimentos. Então, meu conselho é que você já observe e identifique, busque logo um profissional para poder ir prevenindo. Muito bom. Catarina Costa, muito obrigado pela sua participação aqui no EOF. Eu que agradeço. Agradeço pelo convite, foi uma honra estar aqui. A honra foi nossa. Catarina Costa, enfermeira esteticista, empresária, e nos falou sobre a busca pela melhor aparência, mas dentro dos limites da beleza. Esses limites ela explicou aqui pra gente. A gente agradece a sua participação conosco até esse momento. Uma boa noite e até o próximo programa EOF.